Estamos de volta com Sempre com Você, terceiro bloco aqui. Antes de chamar o Adamo Antonioni com as notícias de hoje, vamos fazer o sorteio, né, da arte costura da Nossa Senhora aqui, que a Thaís Almeida, a Thaís Mendes fez pra gente na quinta-feira aqui do artesanato. E eu vou fazer o sorteio hoje aqui, eu espero ser muito imparcial. Vou pegar a minha mão aqui e fazer o sorteio. Se você de casa não participou, perdeu. Mas você pode conferir o artesanato da Thaís Mendes aqui na lojinha da TV Imaculada Conceição, tá bom? Estamos aqui na rua Coronel Porto Carreiro, 284, aqui no Vilas Boas. E vou pegar um nome aqui, peraí. Peguei. E o sorteado foi Eunice Aparecida do Conjunto Azaleia. Eunice Aparecida do Conjunto Azaleia. Não sei se está aparecendo ali, o Cláudio vai pegar. Eunice Aparecida, Conjunto Azaleia. Então, a Eunice ganhou essa bonequinha aqui de arte e costura de Nossa Senhora Aparecida, tá bom, Eunice? Parabéns para você. Você possa fazer, né, decorar a sua casa aí com essa bonequinha e possa conhecer também o artesanato da Thaís Mendes. Bom, agora eu vou chamar o Adamo Antonioni com as notícias de hoje. Boa tarde, Adamo, e salve Maria Imaculada. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Paloma, desculpa. Daniela estava conversando com ela agora há pouco nos bastidores, confundi novamente. Boa tarde, Paloma Ortega. Boa tarde ao pessoal de casa também. Bom, vamos começar falando sobre política. As medidas anunciadas pelo governo Temer para atender às reivindicações dos caminhoneiros terão um impacto de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Serão atacados recursos que financiam serviços públicos essenciais para a população. Especialistas analisam o acordo e concordam que quem vai pagar a conta mais uma vez é a população. O pacote de medidas do governo Temer prevê corte de impostos como PIS/COFINS e a CID para reduzir o preço do diesel. O impacto das medidas será de 10 bilhões de reais nos cofres públicos. O PIS e a COFINS são contribuições previstas na Constituição para o financiamento da Seguridade Social, né, que inclui a Previdência, assistência e saúde. A CID também ela pode ser utilizada como um incremento ou redução, quer dizer, um controle no preço dos combustíveis, né? Além também de ser destinado para pesquisas na área de energia. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que para cumprir as promessas, o governo vai aumentar outros tributos para compensar o subsídio que será dado aos caminhoneiros para manter o preço do diesel mais baixo. A população brasileira foi quem perdeu esse cabo de força entre governo, motoristas de caminhão e a Petrobras. Guilherme Melo, professor do Instituto de Economia da Unicamp, alerta que as mudanças na gestão da Petrobras pelo atual presidente Pedro Parente foram fundamentais para aumentar o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. É uma política que faz com que o preço dos combustíveis aqui dentro no Brasil siga o preço do petróleo e da taxa de câmbio, que são preços determinados no mercado exterior. Você fica completamente à mercê de choques, aumentos de preços, com correções de preços diárias, extremamente de curto prazo, né? Essa política de preços faz sentido para um país que não produz petróleo, mas o Brasil tem a Petrobras. O Brasil tem um ativo que ele construiu ao longo de décadas, com muito esforço do povo brasileiro, que produz grande parte do petróleo que a gente consome aqui. O economista destaca que a política de preços para a Petrobras, tomada pelo governo Temer, visa apenas beneficiar investidores que ganham com a valorização imediata das ações. O governo Temer mudou esse método de precificação. E por que ele mudou? Ele mudou para atender os investidores de curto prazo, que só querem ganhar com a valorização imediata das ações da empresa e que vem o crescimento dos preços, uma oportunidade de aumento dos lucros para a empresa. Para o auditor fiscal, diretor do sindicato da categoria no estado de São Paulo, a greve dos caminhoneiros também coloca em xeque o modelo de tributação fiscal adotado no Brasil. Ele defende uma reforma que tribute renda e patrimônio para que a carga não pese apenas para os mais pobres. Se houvesse a tributação de jatos, né, de aeronaves e navios,
né, e lanchas, iates, a gente estima que algo entre 4 e 5 bilhões de reais por ano seria arrecadado. Né? Quer dizer, só tributando isso, que certamente não afetaria 95% da população brasileira, que não tem, né, nem iate, nem jato, nem helicóptero. Então, é uma demonstração de como é mal elaborada, vamos dizer assim, a legislação brasileira, o modelo de tributação brasileiro. E a taxa do desemprego no Brasil ficou em 12,9% no trimestre encerrado em abril deste ano. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada hoje, dia 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o Instituto, no trimestre encerrado em janeiro, a taxa havia ficado em 12,2%. Em abril de 2017, ela foi de 13,6%. Nos postos do Ministério do Trabalho, a procura por um emprego. Esta é a esperança de Sandoval, que trabalhava na indústria do petróleo e foi demitido recentemente. Ele conta que outros amigos enfrentam o mesmo problema. Apesar do conhecimento aí, a facilidade de comunicação com os amigos aí que trabalham em outras empresas, mas está difícil. Segundo dados do IBGE, entre fevereiro e abril, a taxa de desemprego no país ficou em 12,9%. O número representa uma queda em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas em relação ao trimestre encerrado em janeiro, houve um aumento de 0,7%. No total, ainda existem 13 milhões e 400 mil desempregados no Brasil. Segundo este economista, muitos brasileiros desistiram de procurar trabalho e a greve dos caminhoneiros pode agravar o problema. As pessoas que estão envolvidas nessa atividade, elas diretamente ou recebem por hora ou são alocadas diretamente por nível de atividade. Então, conforme os caminhoneiros não realizam as suas entregas, efetivamente essas pessoas acabam ficando desalocadas durante todo esse tempo. A pesquisa também mostrou que o rendimento médio do trabalhador ficou praticamente estável. Nos 3 meses, até abril, o resultado foi R$ 2.182, enquanto no trimestre, encerrado em março, era R$ 2.174. O número de trabalhadores com carteira assinada continua em queda. Em abril foi registrada uma redução de 1,7%. Grupamentos importantes, como construção, serviço doméstico, comércio, eles perdem em torno de 2,5% de contingentes em relação ao trimestre passado. Ou seja, não se consegue gerar postos e ainda se perde postos de trabalho com carteira assinada. A partir das 14 horas da terça-feira, 8 mil lojas das redes Starbucks nos Estados Unidos estarão fechadas. Cerca de 175 mil funcionários passarão por treinamentos contra preconceito racial. A decisão de fechar as lojas por uma tarde aconteceu depois do dia 12 de abril, quando 2 norte-americanos negros foram presos após o gerente chamar a polícia. Os clientes teriam pedido para usar o banheiro sem que tivessem consumido na loja. 8 mil lojas da rede Starbucks nos Estados Unidos estarão fechadas hoje a partir das 2 horas da tarde. Cerca de 175 mil funcionários vão passar por um treinamento contra o preconceito racial. A empresa garante que isso é apenas o começo e que vai voltar a lidar com temas como identidade de gênero, etnias, visões políticas e afiliações religiosas. A decisão de fechar as lojas por uma tarde veio depois da prisão de 2 americanos negros em uma loja na Filadélfia no dia 12 de abril. O gerente chamou a polícia porque eles não haviam comprado nada e pediram para usar o banheiro. Daunt Robinson e Rash Nelson disseram à polícia que eram clientes e que ainda não haviam comprado nada porque estavam esperando um amigo. Mesmo assim, foram retirados do local. O vídeo dos 2 homens sendo algemados e levados pela polícia foi gravado por outra cliente e viralizou nas redes sociais. A resposta veio rapidamente em um vídeo divulgado por um coordenador da Starbucks, pedindo desculpas e convocando os funcionários para a reciclagem de hoje. Mesmo assim, muitos americanos veem o caso como um sintoma para um problema ainda maior: a diferença no tratamento policial em relação a negros e brancos. Este cliente diz que a empresa fez a coisa certa.
mas que o problema é muito maior e atinge o coração do país. The initiative is what matters. Esta outra moradora da Filadélfia diz esperar que ao menos a preocupação de orientar os funcionários se espalhe para outros setores. O exército israelense anunciou que atacou 25 novas posições militares do Hamas na faixa de Gaza, antes de uma aparente redução nas hostilidades, em meio a informações contraditórias sobre um cessar-fogo. O exército israelense informou na madrugada desta quarta-feira que atingiu 25 objetivos militares do Hamas na faixa de Gaza em resposta aos disparos de foguetes e morteiros contra o território de Israel. Entre os alvos atingidos estão locais de drones, uma oficina de fabricação de foguetes e complexos militares. Os ataques são realizados ao mesmo tempo em que circulam informações contraditórias sobre um cessar-fogo. Um dirigente do Hamas confirmou as declarações da Jihad Islâmica, outro movimento palestino, sobre um acordo de trégua aparentemente com a mediação do Egito. Já o ministro israelense da inteligência, Israel Katz, negou a existência de tal acordo. A faixa de Gaza, cercada por Israel, Egito e o Mediterrâneo e as zonas fronteiriças israelenses registraram na terça-feira o confronto mais grave entre as forças do Estado hebreu e os grupos armados palestinos desde a guerra de 2014. Israel já protagonizou 3 guerras na faixa de Gaza com o Hamas, a Jihad Islâmica e outros grupos armados palestinos. Durante a audiência geral de quarta-feira, dia 30, um grupo de jovens da Coreia do Sul fez uma apresentação de taekwondo diante do Papa Francisco, lançando uma mensagem de paz. A paz é mais preciosa do que o triunfo. Es gibt so viel Wege zu den Sternen und jeder sucht eine Hand, die ihn hält. Vielleicht ist jemand so traurig wie du. Komm und geh auf ihn zu. Verschließ heute Nacht nicht deine Türe und lass den anderen Wärme spüren in dieser kalten Jahreszeit. Esse momento é o gesto de ultrapassar a linha. São coreanos do norte e coreanos do sul. O que já aconteceu é um momento, eu creio, único que eu não recordo, de termos artes marciais dentro de uma audiência geral e ao som de Ave Maria de Gounod. Símbolo da paz é a pomba. Eu creio que são os votos daquilo que está acontecendo, aquele vento que sopra sobre a Península Coreana. E eu desejo do Santo Padre, de toda a Igreja, de que esse país possa finalmente respirar com seus 2 pulmões. A capital amanheceu com céu claro e fica dessa forma tarde e à noite. A temperatura mínima é de 19 e máxima de 30 graus. A umidade tem mínima de 25 e máxima 65%. Amanhã o dia amanhece com céu nublado e com possibilidade de chuva no fim da tarde em pontos isolados. Essas foram as informações de hoje. Paloma, é com você e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Adamo, muito obrigada pelas notícias de hoje, pela sua participação aqui no nosso programa. Bom, sempre com você chegou ao fim, quero agradecer a sua companhia, a sua audiência aqui conosco. E lembrando que amanhã, dia de Corpus Christi, estaremos aqui com a graça de Deus. E amanhã vamos falar com a Juliane Penteado, ela que é advogada. Vamos falar de um assunto super importante. Também vamos contar com o artesanato da Kátia Rocha aqui. Então eu fico por aqui, você continua com a nossa programação aqui da TV Imaculada, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.